Amém. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Queria parabenizar os papais, em nome de Jesus, e que o Pai Supremo, nosso papai, nós possamos ter um coração sempre grato por Ele ter nos trazido aqui. Mas irmãos, antes de mais nada, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós somos agentes de transformação. Que você fechasse os teus olhos, você que está nos acompanhando pela internet, e um dia vai nos acompanhar em qualquer outro dia e tempo da sua vida. Você que está com os olhos fechados, pensasse no que você é grato. Porque essa é a vontade do nosso Deus. A gratidão tem um poder supremo, bombástico, no meio das tristezas e angústias. E nós somos agentes de transformação. Então você que está com os seus olhos fechados, seja onde for, o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, todos os dias, para sempre, pelos séculos dos séculos, dia após dia. E nós somos gratos por isso, Senhor. Nós somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos pelo novo nascimento em Cristo. Somos gratos pelo seu amor derramado naquela cruz. Somos gratos pelo teu precioso sangue. Nós não fomos comprados com ouro ou com prata, mas pelo precioso sangue do seu Filho unigênito. Então que esse poder de gratidão possa te alcançar nesse momento, onde quer que você esteja, e alegrar o seu coração. Senhor, nós repreendemos agora toda angústia, toda depressão, todo medo do amanhã, em nome de Jesus, que possamos experimentar o dia que se chama hoje, que possamos ter a atenção plena na Tua Palavra, porque a nossa história pode ser mudada agora, hoje, se o nosso coração estiver aberto à Sua poderosa e infinita Palavra, que possa germinar nos nossos corações, possa brotar dia após dia, que a alegria do Senhor possa nos inundar, superabundar os nossos pensamentos agora, que os pensamentos de angústia, de desespero, aqueles que pensaram e dar cabo da própria vida, que recebam a esperança do céu agora, em nome de Jesus, o abraço do nosso papai, o que nunca falha. Talvez alguns não tenham mais o seu pai, já tenham partido, mas o nosso pai que está vivo pelos séculos dos séculos, pode nos abraçar nessa noite, e nos alegrar para sempre. Pai, que esse 10 de agosto de 2025, marque a nossa história, que um tempo novo possa se abrir, Senhor Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você possa dar o melhor aplauso da sua vida para Jesus. Tome o seu lugar. Amém, glória a Deus. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36. Glória a Deus. Agora pelo YouTube, que essa palavra, que as palavras que o Senhor colocar no coração de todos aqueles que estiverem no nosso meio possam ganhar os quatro cantos dessa terra. Evangelho de Lucas, capítulo 36, diz o seguinte: aleluia. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Depois, posteriormente, a gente vai voltar a essa passagem, mas só para a gente fazer... trazer alguns pilares, tanto da história como dentro da própria Bíblia, sobre o que era a recepção no Médio Oriente. Estamos falando de alguns milhares de anos atrás, falando de pessoas que andavam por ruas e terras cheias de poeira. Então, eles tinham alguns ritos de hospitalidade, vamos assim dizer. Então, se você fosse receber alguém que você tem uma estima muito grande, muito profunda, basicamente, entre outros, nós poderíamos ter 3 espécies de atos para recepcionar alguém com uma forma muito calorosa, muito amorosa. Um deles era lavar os pés. Lavar os pés de alguém que andou pelas ruas significa um carinho, porque ela traz a poeira do deserto. Então significa que ela é muito bem-vinda na sua casa, na sua habitação. Mas só para a gente trazer alguns parâmetros da Bíblia, então vamos para Gênesis capítulo 18,
versículo de número 3, só para a gente trazer a importância desse gesto. Então grave aí, gestos de hospitalidade. O primeiro, lavar os pés de alguém. Então Gênesis capítulo 18, versículo 3 vai dizer o seguinte: disse ele, meu senhor, Abraão na história, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os seus pés e descansem debaixo dessa árvore. A famosa história onde 3 seres, e acredito que além de anjos poderiam ser a prefiguração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecem a Abraão de uma maneira miraculosa, e o seu ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então o terceiro ato de hospitalidade era receber alguém e presenteá-lo naquele momento com um óleo que poderia perfumar alguém que andou muitos quilômetros, sua roupa estava extremamente suada, cansado, o seu cheiro já não era o original de quando ele se despediu da sua casa. Então hospitalidade também naquela tradição era o óleo. Então grave esses 3 itens de hospitalidade: lavar os pés, saudar com um beijo e derramar óleo. Grave esses 3 atos de hospitalidade, porque eles vão dizer muito a respeito do homem chamado Jesus. Agora nós vamos começar a linkar o que é hospitalidade agora acerca de um reino. Então vamos partir para o Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 4. Só para a gente contextualizar, lavar os pés de alguém é boas-vindas. Você é bem-vindo na minha casa, então eu te dou umas boas-vindas lavando os vossos pés. Tiro a poeira dos pés cansados da estrada, do longo caminho, e digo que você é bem-vindo na minha casa. Mas agora essa citação aqui vai falar sobre o Deus encarnado. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: assim levantou-se da mesa, e aqui é a história da última ceia, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus teve esse ato. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aliás, só abrindo uma janela, nós falamos aqui que o que tinha esse ato era o menor dos servos da casa. O menor dos servos tinha essa função. Nós estamos falando que o rei do universo, o rei dos reis e senhor dos senhores, toma ali uma toalha, cinge a sua cintura, deita água numa bacia e vai fazer o trabalho do menor dos menores. Certamente Judas Iscariotes olha ali para aquela cena. Aliás, Judas Iscariotes esperava o Messias somente nessa terra. O Messias queria vencer o grande poderio bélico do Império Romano. Ele olha esse Messias fazendo o trabalho do menor dos menores. Bom, talvez ele pense o seguinte: bom, não é muito esse Deus que eu pensei na minha cabeça. Puxa, eu achei que ele poderia me enriquecer, nós poderíamos ficar famosos, mas agora ele faz o trabalho do menor. Que tipo de reino é esse? E vamos continuar, versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Sabendo ele do contexto, como assim? O homem que fez tantos milagres, que não haveria papel para descrevê-los, vai lavar o meu pé? Versículo 7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Porque o ato de Jesus de lavar os pés cansados dos discípulos, e o que serviria para nós nesse 10 de agosto de 2025 era as boas-vindas de um novo reino. O homem chamado Jesus encontra os nossos pés cansados do pecado, cansados de lutar com as nossas próprias forças, cansados de tentar trabalhar para realizar feitos nessa terra, cansados de tentar ter um filho, cansados de carregar um piano nas costas, cansados de procurar médicos e respostas em medicamentos. Jesus nos encontra com os pés todo empoeirado das nossas existências, às vezes vazias.
E aí ele chega para nós e diz: você é bem-vindo na minha casa. Jesus encontra os nossos pés talvez inchados, cansados, eu estou suado. A religião faz isso, ela nos fadiga. E Jesus simplesmente chega e faz o trabalho do menor dos menores e diz assim: agora vocês vão por esse mundo e também digam que eles são bem-vindos. Jesus estava escancarando as portas de um reino celestial, onde a eternidade é a realidade. E lava os nossos pés dizendo: vocês agora têm uma nova habitação. E a carta aos Romanos, capítulo 14, vai dizer que esse reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Hoje os nossos pés estão lavados. Mas talvez você esteja aqui, você está nos ouvindo, você está aqui na igreja, e você tem caminhado, e você está fadigado, os seus pés estão empoeirados, e o próprio Cristo vai nos dizer que não precisa ser assim. E nós queremos ser aceitos por tantos lugares, por tantas coisas, por tantas pessoas. E o que Jesus estava trazendo por mensagem é que nós somos mais do que bem-vindos. Ponto. Mas vamos lá para o segundo ato, porque aqui, na mesma história, e a Bíblia vai dizer que Satanás já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes entregar o homem chamado Jesus. Mas vamos partir para um outro evangelho, então, Lucas capítulo 22, versículo 47. Após receber as boas-vindas de Jesus, a humanidade também dá as boas-vindas para ele. Então vamos ver, aqui a história diz o seguinte: Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47. E enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, que o trai por 30 moedas de prata, e combina um gesto, e com aquele gesto eles saberiam quem é o homem chamado Jesus. Aliás, Jesus não era diferente pelas roupas que ele usava, ele não era diferente pelo dinheiro que ele tinha. Ele era tão igual aos outros discípulos que Judas teve que pontuar um ato de Judas para que chamasse a atenção quem era Jesus. Ele não era diferente de maneira externa, mas quando ele abria a boca, exalava vida. Então vamos lá. Este se aproximou de Jesus, Judas Iscariotes, para saudá-lo com um beijo. E esse beijo era disfarçado de traição. Esse não era um ato de bem-vindo, era um ato de entrega por Império Romano para que ele fosse crucificado, condenado por sedição. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Então esse era as boas-vindas de nós homens da humanidade para o Filho de Deus. A pergunta aqui que fica é: quantas vezes de maneira disfarçada nós podemos oferecer o nosso amor para esse Deus? Que tipo de amor nós poderíamos oferecer para os céus nessa noite? Por isso que os nossos louvores é sobre um amor que é derramado de cima para baixo. Essas eram as boas-vindas da humanidade, cheia dos seus interesses, cheia dos seus pecados escondidos, cheio de sangue, cheio de morte, cheia de homicídio. Esse eram as boas-vindas da raça humana para o Filho de Deus. Traição. Judas Iscariotes, com um gesto de hospitalidade, disfarça traição de bem-querer. Era um gesto. Eram as boas-vindas. Eram as boas-vindas do homem. Aliás, o que o coração humano sem Cristo pode oferecer para esse Deus, a não ser somente religião? O que Judas estava fazendo aqui era oferecendo religião. Nós podemos oferecer um louvor cheio de boas intenções de maneira externa, mas carregarmos tanta morte e homicídio quanto os nossos irmãos. Isso é um beijo que trai o homem chamado Jesus. Eram as boas-vindas da humanidade que oferece morte para o autor da vida. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que os homens mataram o autor da vida. Só que a grande notícia aqui dessa noite é que mesmo um beijo, uma traição travestida de um gesto de hospitalidade, ainda assim não fez que Jesus oscilasse nem 1 milímetro por nós.
Aqui era um gesto que Judas fez, mas que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. Aliás, quantos momentos da nossa vida nós podemos vender Jesus por 30 moedas de prata? Quantas vezes podemos culpar Deus pelas minhas decisões erradas, as minhas falências, tanto financeiras, psíquicas e emocionais, e eu atrelar a Deus e vendê-lo por 30 moedas de prata? A grande notícia é que esse gesto de hospitalidade dos homens para com Deus não importa mais, porque as portas do reino estão abertas. Jesus ainda permite que homens e mulheres o toquem a sua glória, se achegue com confiança junto ao trono da graça, porque nós não dependemos das boas-vindas dos homens. Então tudo aquilo que pode nos acusar hoje, nos entristecer, talvez colocar uma barreira entre eu e esse Deus, são beijos de traição, são oferendas de homens para com Deus. Jesus foi a última oferta de Deus para com os homens. Nós não estamos aqui hoje porque um beijo da humanidade traiu Jesus. Nós estamos aqui porque Ele escancarou e nos deu boas-vindas a um reino eterno. Mas vamos para o último gesto, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 5. Então, hospitalidade, Jesus lava os nossos pés, é traído com um beijo de saudação, amor travestido de ódio. Aliás, ódio travestido de amor. E o último é o óleo, mas aqui nós vamos ver que Jesus não foi ungido por homens. Hebreus capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? Versículo 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, o homem chamado Jesus, que foi traído por um beijo, ele diz o seguinte, o seu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O cetro de equidade, da justiça, é o cetro desse reino que nós somos bem-vindos. Mas agora no versículo 9 vai dizer a respeito do óleo. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ali eram as boas-vindas de um novo rei, eterno. Ali era um novo ciclo de um novo propósito. Existe um reino, e esse reino, existe um rei que tem cetro de equidade nas suas mãos, justiça plena. Eram as boas-vindas de um novo governo, era a coroação daquele que não falhou, era a coroação daquele que foi traído pelas boas-vindas da humanidade com um beijo, mas nos devolveu amor e graça. Por isso ele é coroado de eternidade em eternidade com um cetro de equidade, e esse reino está com as portas escancaradas para nós no dia que se chama hoje. Os 3 gestos de hospitalidade. Jesus escancara lavando os nossos pés. É traído pela humanidade, e por quantas vezes, como nós religiosos, podemos perdoar de fora para dentro, mas de dentro para fora odiamos coisas e pessoas, sistemas. Podemos estar aqui hoje, 10 de agosto, mas o nosso coração está tão distante. E distante por preocupações das mais diversas. Das mais diversas. Essas preocupações podem ter um lastro de 30 moedas de prata. E nós podemos estar comercializando o homem chamado Jesus dentro do nosso coração. O traindo com um beijo disfarçado de religião. Podemos dar um beijo em Jesus hoje com os nossos olhos fechados, falando algumas letras que está aqui passando nos slides, mas os nossos pensamentos estão tomados de preocupação, rancor, adultério. E a questão não é sobre nós. A questão, e a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus capítulo 7, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A questão não é o que eu penso, e os pensamentos que eu tenho vergonha até de repeti-los. Não é sobre mim nem os meus pensamentos. É sobre eu ter um sacerdote, Jesus, que agora
escancarou as portas desse reino para mim. A questão não é o que eu fiz até momentos antes de me adentrar aqui nesse lugar, ou você que está nos ouvindo aí, clicar na live. Não é sobre mim e você, nem o que nós estamos fazendo. É sobre o quanto eu acredito no que Ele fez. É sobre o quanto eu acredito que nesses pés cansados, sobrecarregados, fadigados de trabalho, trabalho na minha mente que não para, trabalho ali no meu físico, preocupações infindáveis. É o quanto eu posso sentar hoje e acreditar que Jesus é o meu descanso. Então a grande pergunta aqui provocativa dessa noite é o quanto a minha psique, o quanto os meus pensamentos estão aqui em Jesus hoje. Queria fazer um exercício. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, você que está aqui, você que nos acompanha. Você consegue perceber, quando você fecha os teus olhos, quantos pensamentos vão vir? Mas se houver um pensamento hoje, raiz, a matriz, a crença nuclear desses pensamentos, o meu Jesus me recebeu, me deu as boas-vindas, lavou os meus pés cansados de tanto pecado, de tanta preocupação. Ele entrou dentro dos meus pensamentos que eu tinha mais vergonha, e ainda assim me escolheu amar. Você consegue ter esse pensamento hoje? Você percebe que quando nós fechamos os nossos olhos, talvez olhamos para o que esteja regendo a nossa vida. Alguns estão aqui, estão nos ouvindo, com extrema preocupação com a sua conta bancária. A nossa verdadeira prosperidade está em o quanto eu acredito que eu sou filho. Filho de um pai que nunca falha. Filho de um pai que eu não peço pão e ele me daria pedra. Nosso papai é eterno, nunca está ocupado demais para não atender o nosso telefone. Alguns outros estão preocupados com a sua mentalidade. Os remédios estão tirando o seu sono. Talvez você ache que você nunca mais vai se libertar disso. O nosso papai é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E hoje Ele tem cura para mim e para você nessa noite. Consegue receber aí no seu coração esse pensamento? O reino de Deus está aberto para mim. Em nome de Jesus. Abre os teus olhos. Agora nós vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lavar os pés, beijar e deitar o óleo. Então vamos, só para a gente rememorar. Diz o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, porque ele havia sondado os pensamentos daquele homem: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse: mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário equivalia a 1 dia de trabalho. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Bom, nós vamos ter aqui dois cenários. Um é de um homem, um fariseu, que convida Jesus. Jesus fazia parte da sua estima. Ele tinha alguma estima pelo homem chamado Jesus. Então ele chama Jesus para ir até a sua casa. Então eu gostaria de convidar você para mergulhar nesse cenário. Nós podemos vir até aqui hoje como o Simão, o fariseu. Então convidamos Jesus aqui. E Jesus vai dizer que ele não teve nenhum daqueles gestos de hospitalidade. Quando Jesus entra na casa de Simão, era muito comum. É como se Simão, e que não é o Simão Pedro, é um fariseu. É como se ele convidasse Jesus com uma alta normalidade. Bom, eu vou naquele culto, não sei, talvez seja mais um domingo, né? Amanhã tem a segunda, vai ser corrido. Tenho as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus anseios. Aliás, eu faço isso há anos. Então vamos lá. Então Jesus entra, não tem os seus pés lavados, não há um beijo de saudação. Eu não tenho muita estima por ele. Ele é um convidado, mas pode entrar na minha casa. Não existe um óleo para que ele possa se refrescar. Aliás, eu nem reparei muito se há algumas poeiras nos seus pés. Então esse aqui é um homem que convida Jesus para alguns momentos da sua vida. Ele pode vir a uma igreja, mas talvez seja para fazer não sei lá o quê. Mas a outra mulher, a Bíblia vai dizer que ela sabia com quem que ela estava. Ela pega um vaso com uma pedra chamada alabastro, uma pedra de cor bem clara, uma pedra branca, e coloca ali o perfume que possivelmente equivalia a muitos dias de salário, e ela tem um encontro com aquele que ela sabia duas coisas. Ela sabia o tamanho da dívida dela. Por isso que Jesus faz a seguinte analogia, para explicar o porquê que ela tinha quebrado um vaso de perfume caríssimo, e lava os pés de Jesus. Então ali, ela tem os 3 atos de hospitalidade, e um ato só. Ela deita o óleo perfumado, ela lava os pés de Jesus, e ela o beija, e lava os pés de Jesus num mix de lágrimas com perfume. Então ela tem um ato de hospitalidade maior, o ápice de hospitalidade, dizendo o seguinte: eu sei o tamanho da minha dívida, e eu sei quem está na minha frente. Então Jesus faz a seguinte analogia: um homem devia 50 dias de trabalho, o outro quase 1 ano e meio, 500 denários. Mas eu perdoei a dívida de ambos. Ele pergunta: quem é o mais grato? Aquele que sabe o que passa nos pensamentos dele e o que ele comete quando ele está sozinho? Ou o que talvez venha à igreja e Jesus é mais um nome que nós mencionamos por diversas vezes em todos os cultos? Jesus faz essa provocação, mas a provocação pode se estender até nós no dia que se chama hoje. Será que eu sei mesmo o tamanho da minha dívida? Para onde eu estava caminhando? Como que estava o meu coração quando o homem chamado Jesus é convidado para entrar na casa do meu coração? Será que eu sei o quantos denários foi perdoado quando ele ressurge, que é o sinônimo de que o sacrifício foi aceito, a ressurreição do Cordeiro? Será que podemos nos reunir aqui e cantar louvores, sabendo o tamanho da minha dívida? Quantos adultérios pode passar pela minha cabeça em um dia? Quanto sangue eu posso derramar com a minha ira? Quanto eu posso odiar o meu irmão? Será que eu sei mesmo o tamanho dessa dívida, a profundidade do que eu amo o dinheiro, mas Deus sequer passou pelas raízes? Ali estava posto 2 tipos de pessoas: um que sabe o tamanho da sua dívida e o tamanho do perdão e da graça de Jesus. O outro é aquele que, bom, é mais um dia. Talvez no mais um dia a gente vai perdendo a fé que nos faz orar. O chamado de Deus para que nessa noite nós possamos saudá-lo com a maior honraria. Bom, pode ver tantas honrarias, mas uma delas que é tão rara hoje, mas tão rara, porque nós temos milhares de estímulos. Algumas estatísticas dizem que uma criança de 3 anos tem mais informações no cérebro do que o grande imperador César na época que a Bíblia foi escrita, Novo Testamento.
há milhares de estímulos que possam passar pela nossa cabeça agora. O que nós poderíamos dar para o Senhor? Será que nós conseguiríamos dar a plenitude dos nossos pensamentos hoje? Porque se nós dessemos alguns momentos de plenitude de pensamentos e atenção plena à palavra de Deus, saberíamos de onde Ele nos tirou. Jesus nos tirou do caminho para o inferno. Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele está conosco todos os dias. Até nos dias que eu esqueço dEle, Ele permanece fiel. Que nós possamos ter hoje esse impacto. Que Jesus possa nos encontrar hoje e nós possamos também dar as boas-vindas a Ele e dizer que Ele é muito bem-vindo na minha vida. Que eu estou cansado de tentar levar a minha vida e os meus problemas sozinho. Será que nós não podemos chegar aqui hoje cansados de tentar resolver tudo com a força dos nossos braços e dizer assim: Jesus, o Senhor é mais do que bem-vindo. Por isso, assim como aquela mulher, eu sei o tamanho da dívida, eu sei o tamanho do seu amor, que Ele é muito maior do que o meu pecado, que Ele me faz ser uma nova criação, que eu nasço de novo. Por isso, eu declaro que eu lavo os seus pés, que eu unjo os seus pés com óleo, e que digo que você é mais do que bem-vindo na morada do meu coração. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Gostaria de chamar o louvor aqui. Glória a Deus. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite, e sabe que é noite de encontros. Noite de encontros. Jesus é uma pessoa. Jesus ressuscitou. Ele está conosco. E muitas vezes nós conhecemos a religião, conhecemos um culto, conhecemos letras de louvores. Mas hoje é dia de conhecer Jesus. De dentro para fora. Jesus de dentro para fora é uma ação do próprio Espírito Santo. Não requer palavras que saiam dos lábios humanos. A obra do Espírito Santo não requer um microfone. A obra do Espírito do Deus vivo, a qual ressuscitou Jesus dentre os mortos, não requer religião, não requer uma placa, não requer um bem-estar humano, não requer positividade. Ela requer somente um coração aberto para que ele entre e ouça que ele é bem-vindo. E não para por aí. Um dia nós iremos ouvir também um bem-vindo. Quando os nossos olhos se fecharem nessa terra e as cortinas da existência se encerrarem, nós vamos ouvir desse Jesus: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. Ele está escancarando as portas do reino celestial. Jesus declarou que nós somos bem-vindos hoje nesse reino. Lavou as poeiras dos nossos pés. Então hoje é a nossa vez de dizer: Espírito Santo, Tu és bem-vindo dentro do meu coração. Chega de viver uma vida sozinho. Chega de tentar resolver o seu problema. Saiba que o remédio vai te ajudar. O médico vai te ajudar muito. Mas existem coisas e lugares que somente Jesus pode visitar, curar de dentro para fora. Que nós possamos dizer através dos nossos louvores: Espírito da verdade que o mundo não pode receber, Tu és bem-vindo hoje na minha existência. Tu és bem-vindo hoje no meu coração. Chega, nós estamos cansados da religião, estamos cansados de domingo após domingo viemos até um lugar e alguém tentar nos convencer. Hoje é o dia que o próprio Espírito de Deus vai nos convencer de que Jesus está vivo e que está conosco até a consumação dos séculos. E de Jesus, Pai, nesse momento nas Tuas mãos, e queremos dizer que Tu és bem-vindo neste lugar, e queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor faça uma obra dentro para fora, de dentro para fora, em nome de Jesus. Que a religião comece a cair, que o desânimo comece a dar lugar à alegria,
Que nós possamos sentir, Senhor, que os nossos pés foram lavados e que somos participantes de um reino eterno. Abra as tuas mãos, em ato de receber, abra as tuas mãos. Hoje o Espírito Santo tem coisas novas para nós. Jesus é novidade de vida, Ele não é mesmice. Jesus é novidade de vida. Aliás, Ele é o autor da vida, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus não trabalha com a finitude humana, Ele é o Pai da eternidade. Você que tem ministério hoje, o Senhor está renovando a sua mente. Você que ansiava por uma experiência com o Senhor, Ele vai te mostrar que Ele estava naquele dia que Ele segurou você de tirar a sua própria vida. Jesus estava lá, Jesus estava do seu lado. Hoje o Senhor toca pessoas de dentro para fora. Não é a religião, não é a voz humana, é o próprio Deus que está alcançando pessoas nessa noite. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Pessoas em outros países, o Espírito Santo está alcançando, está visitando pessoas da sola do pé ao fio do cabelo. Hoje a tristeza dá lugar à alegria. Hoje a religião dá lugar ao novo reino. Nós somos participantes de um reino eterno, pelo sangue precioso de Cristo. Senhor, receba o nosso louvor. Nós queremos te dar a plenitude da nossa atenção. Nós queremos te louvar, sabendo o que significa cada letra, cada vírgula, Senhor. Nós não queremos mais cantar com o coração vazio do Senhor. Nós não queremos mais te chamar como Simão, mas queremos deitar o óleo, Senhor, beijar os teus pés, porque sabemos quem Tu és. Que nós possamos saber o tamanho da nossa dívida hoje, o tamanho do perdão derramado naquela cruz. Receba o nosso louvor, Pai, para a glória do Teu nome.